chegamos a mais um episódio do podcast Petit Gâteau. E aí, Raquel, tudo bem? Não. O que tá acontecendo? Tá quente para um cacete. Tá quente para um cacete. E você sabia que as altas temperaturas são influenciadas pela onda de calor e sistema de alta pressão que atingem boa parte do Brasil? Que isso, Daniel? Eu sou inteligente pra cacete, minha filha. Eu sou o meteorologista. Maju. É, Maju Coutinho. Tá bom. Mas enfim, tudo isso porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência. Na verdade, assim, inteligência não, né? Sobre essa obrigação de ser inteligente. Você se sente, às vezes, obrigada a ser inteligente em alguma situação específica? Não, porque eu já sou, né? Sabe tudo. Todas as Tudo. conversas, todos os Absolutamente contextos, você... tudo. É. Então você é justamente o tipo de pessoa de quem eu quero falar mal aqui, que é essa pessoa assim que sempre tem um comentáriozinho, sempre tem uma curiosidade pra contar, tipo assim, ela é a dona da verdade. Tá, eu gostaria de dizer que eu tava sendo irônica, que eu não sou essa eu pessoa. sei, né? Eu te conheço, burra tá. pra caralho. Mentira. Ai, meu Deus! Mentira. Não, mas o episódio de hoje é sobre isso, sobre a gente também confessar, né, as nossas ignorâncias e não se sentir justamente obrigado a ser inteligente o tempo inteiro. Porque o que eu acho que acontece hoje em dia é aquele, né, tipo, discurso de velho, que bota tudo, a culpa é da internet. Mas eu acho que com o advento da internet, a gente também tem que falar bem Palavras hoje. difíceis, Com fudeu. o advento da internet, eu acho que é muita informação, acho não, né? É muita informação que a gente recebe o tempo inteiro. Então eu acho que hoje em dia existe sim uma cobrança de você conhecer pelo menos um pouco de tudo. Agora, o que me irrita é que, às vezes, e eu me encaixo nisso, às vezes eu me sinto pressionado, assim, pra ter opinião sobre uma coisa que eu não faço ideia do que seja. É isso que eu ia falar. Você falou, conhecer sobre tudo. Eu acho que mais do que conhecer sobre tudo, a internet exige que você opina sobre tudo. Sim. Que você opine sobre tudo. Isso. Ai, meu Deus, subjuntivo. Gente, o episódio é sobre isso. Mas E aí, o que acontece, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, que, aliás, se você que tá aí ouvindo a gente ainda não segue lá, @Petit Gâteau Podcast. Lembrando que Petit Gâteau se escreve Petit Gateal com U no final. Ou o meu Instagram pessoal, que é @Daniel Bartolomeu com TH. Bartolomeu com TH. Geralmente, né, quando eu coloco a caixinha no meu perfil, as pessoas comentam mais, né? Porque o nosso perfil do podcast ainda tem pouquíssimos seguidores. Mas vamos lá, eu coloquei essa pergunta, assim, que na verdade não foi uma pergunta, mas foi assim. Você às vezes acha que precisa saber de tudo? Em que situações você se sente burro, entre aspas, diga-se de passagem, e gostaria de parecer mais inteligente? Acha que sempre tem que dar uma opinião sobre as coisas? Se não, conhece alguém assim? E aí, comentaram várias coisas. Uma amiga minha comentou assim, eu achei interessante o que ela falou. Gosto de saber de tudo, mas me permito períodos de alienação para salvar a saúde mental e também priorizar meus objetivos. Detalhe, ela continuou. Detalhe, o que seria saber de tudo? É muito subjetivo, Exato. depende de cada pessoa. Para alguns, seria saber tudo de filmes e séries, novelas, fofocas, etc. Para outros, seria saber sobre política, geografia, história, crimes, facção criminosa, economia, sei lá, muitos temas. E eu achei muito interessante e me identifico com o que ela falou de períodos de alienação para salvar a saúde mental. Eu me sinto muito assim. O problema é que, às vezes, eu acho que eu passo longos períodos de alienação. Na verdade, desde que eu nasci, eu tô alienada. Mas tem vezes que eu penso assim, Daniel, vamos ler um livro sério? Vamos fazer uma coisa mais... Vamos assistir um documentário? Porque eu tenho uma tendência a cair sempre no besterol, assim, de ver coisas... Mas Por opção. Não, mas pelo bem da sua saúde mental ou porque você prefere... As duas coisas. Tá. As duas coisas. Porque, né, que nem a gente teve o episódio do mau humor, no qual eu me revelei, né, uma pessoa irritadiça. Então, é isso, Revelou assim. para as pessoas que estão ouvindo, porque para quem desconhece... Já sabe há muito tempo. Tá. Quem me conhece sabe. Só que é isso, assim, eu acho que eu me estresso tanto, e aí, sei lá, quando eu chego em casa, eu não quero, sabe, tipo... fazer algo mais sério ou ver uma coisa, assistir a uma coisa mais séria. Eu quero, sei lá, ver Chaves,
que eu também já conheço todos os episódios de Core Salteado. Ou então eu quero ver um reality show, eu sou muito fã de reality show. Se bem que em reality show a gente até aprende, às vezes, uma coisinha ou outra. A gente pode até abrir agora um parênteses pra falar do reality show. Porque, assim, falando mais antes da pandemia, né? Porque o Big Brother teve um boom durante a pandemia. O Big Brother, ou A Fazenda, ou esses reality shows que não são de culinária... Reality show onde as pessoas não fazem nada. Exatamente. Fica dentro de uma casa ali, sem fazer nada. Eles sempre foram considerados programas não só de alienação, mas de pessoas que não são cultas, né? Uma cultura popular, então aquela coisa do, nossa, você vê Big Brother, você assiste essas coisas. Tem gente que tem até vergonha de dizer que assiste. Exato. E tal. Então, assim, eu sempre assisti Big Brother. Pra confessar aqui pra vocês, eu só não assisti a edição de 2014 porque eu não tava no Brasil. Chique. Foi o único motivo, porque quando eu voltei eu já não tava entendendo nada e eu já não tinha mais interesse e aí eu não assisti. Mas assim, eu assistia porque eu sou curiosa. E eu sou curiosa em qualquer sentido da palavra. De fofoca, de assunto de política, de... Tudo me interessa. E aí, o que acontece? Quando eu entrei pra universidade, eu não falava que eu assistia Big Brother. Sim, mas porque você tinha medo de ser criticada. Porque eu tinha medo de ser criticada. Antes mesmo de você saber se as pessoas assistiam ou não, você nunca partia de você falar do Big Brother porque você tinha medo de ser julgada. Exatamente. Eu me identifico. E aí, quando começa a pandemia, que as pessoas meio que se projetaram para aquelas pessoas que estavam conseguindo viver, que a gente estava todo mundo, né, enclausurado, e as pessoas conseguiam ir pra festa e aquela coisa toda. Ali me deu uma raivinha das pessoas, sabe? De tipo, cara, eu gosto desde o início. E vocês sabe? agora... E vocês agora estão achando cool e ainda ficam falando de tipo, nossa, é o melhor Big Brother. Vocês nem assistiram os outros. Um bando de poser, você que é a fã raiz. Exatamente! Não, eu confesso, assim, falando de Big Brother especificamente, que hoje em dia eu amo. Mas assim, eu comecei a ver o Big Brother lá em 2002, quando estreou, e vi todos, até, sei lá, a 7ª edição. Não vou lembrar agora. Não sei. Não sei. Eu tô afirmando. Não, mas é que eu não sei se foi a 7ª. Tá. E aí depois eu simplesmente me enjoei do formato, assim, não é porque eu comecei a achar que o programa era coisa de gente ignorante, não, nada disso. Eu simplesmente me enjoei do formato e fiquei anos sem ver. Fui retomar em 2020, com o Big Brother da pandemia. E aí, menina, voltou com uma força que eu tenho um grupo no WhatsApp pra comentar Big Brother, nesse nível. E gosto. Só que assim... E aí tem um discurso das pessoas que defendem o Big Brother e eu me encaixo nesse discurso. Porque eu, como fã de reality, cara, eu não entendo o porquê desse preconceito ou dessa coisa de dizer que é programa que não tem nível intelectual nenhum, que não sei o quê. É muito interessante você observar o comportamento das pessoas dentro de uma casa. É muito interessante. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o ser humano, né? Eu odeio as pessoas que estão comigo na rua, no metrô, mas ao mesmo tempo eu também amo elas porque eu gosto de analisar e observar e rir. E o Big Brother é muito interessante por isso, assim, porque é um experimento ali social pelo qual eles estão passando e a gente de fora, como espectador, eu que me interesso por isso, por comportamentos, eu amo por esse motivo. Agora, é claro que tem uma série de outras coisas completamente fúteis que eu também gosto, assim. Eu gosto de ver as pessoas brigando, eu gosto de ver a fofoca. A gente falando de reality show, eu também lembrei da própria novela, né? Sim. Então, tem essa coisa também da crítica de, nossa, você assiste novela. A novela é uma coisa imbecilizante, Exato. que não sei o quê. Porra, tem tanta novela maravilhosa. E eu, sei lá, também, tipo, falando como ator, adoro ver as pessoas, tipo, os atores ali. Pô, a gente tem ator foda, novelas fodas, novelistas. Escritores de novela, que também são maravilhosos. Então, assim, eu não entendo. Hoje a gente deveria estar gravando com dicionário, né? Mas é que e assim, eu acho que é preconceito, porque o cinema é considerado cult, né? Você dizer que você gosta de cinema, e Raquel é uma que tá aqui do meu lado, que é cinéfila.
E a novela é vista, assim, como algo menor. Mas aí eu quero me defender aqui. Eu sempre gostei de cinema sem saber que cinema era algo... Cult. Então, eu lembro muito disso. E foi há pouco tempo. Eu conversando com uma amiga e a gente falando sobre filme. E aí ela falou assim, não, mas você gosta muito de cinema. E eu falei, não, como qualquer pessoa. Ela, não, mas você assiste filme todo dia. E na minha cabeça era, mas todo mundo faz isso. Não. Então, assim, eu descobri há pouco tempo, alguns anos atrás, que eu sou a pessoa que gosta mesmo de filme. E, assim, eu assisto qualquer filme. Então, assim, de filme de sessão da tarde, a Debi Lloyd, sabe, qualquer filme. O tema do episódio de hoje, agora você falando disso, me lembrou daquela cena de Friends, da Rachel, que eles estão brincando das perguntas e respostas sobre eles. Aí, qual é o filme que a Rachel diz que é o preferido dela? Aí é um que eu não me lembro agora, mas é um que é cult. Só que o que ela gosta mesmo é Um Morto Muito Louco. Exato. Você assiste do cult a Um Morto Muito Louco. Sim, então eu não curto cinema pra falar pras pessoas, olha, segundo o diretor tal... E eu gosto de cinema, eu gosto de referências de cinema. Sim. Se você vai na minha casa, tem várias coisas de cinema. Tem. Mas é porque eu gosto. Sim. Sabe? Tem duas coisas sobre isso que eu acho legal falar. A primeira, assim, né? Obviamente, estou falando de mim. Essa questão de cinema versus novela, ou série versus novela. Eu sou noveleiro, mas eu já fui muito mais, tá? Mas você nem assistiu Todas as Flores? Pois não. Porque atualmente eu, né, faço outras coisas da vida e eu, enfim, tô numa fase de reality. Só a primeira parte que é boa, a segunda estragaram. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: quando eu tô numa conversa, e eu já te contei isso porque, inclusive, já teve situações em que você estava presente. Normalmente eu tô presente. Normalmente você está presente. E assim, todos os meus amigos, praticamente todos, assistem séries. E alguns deles assistem a muitas séries, como é o seu caso, que você até faz lista das séries que você está assistindo. Aliás, das séries a que você está assistindo, porque hoje a gente tem que ser super... Ai, meu Deus. Gramatiquei. Fudeu. A gente já escorregou 1000 vezes. A gente deveria aprender Mesóclise. Estudar de novo, exatamente. Porque eu não lembro mais. Mas então, dizia eu que a Ari tiver... Não, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte. Sim, as pessoas assistem séries, né? Muitas pessoas assistem muitas séries. E eu não sou uma pessoa de série. E, gente, eu tô fazendo aqui uma confissão que eu nem gosto de fazer, porque eu sinto uma vergonhinha disso. Eu assisto séries esporadicamente, quando eu me interesso muito, o primeiro capítulo me prende, ou quando é uma série que eu dublei e eu quero ver como é que ficou o meu trabalho. Mas eu não sou aquela pessoa assim que cata série na Netflix ou não sei lá onde, fica assistindo tudo. E quando eu tô numa conversa, que as pessoas conversam sobre série, assim, né? Isso é um grande tema de mesa de bar ou de qualquer reunião entre amigos ou entre família. Eu sempre me sinto um burro, assim, por não assistir as séries que as pessoas estão assistindo e também por me sentir excluído ali daquela conversa. E aí eu fico pensando, caralho, Daniel, você deveria assistir mais série. Aí eu me impondo essa pressão do que eu falei no início do episódio, né? Da gente de conhecer, de ter ouvido falar e de assistir, que não sei o quê. Só que aí eu vou e começo a ter pensamentos internos pra me confortar. Aí eu penso, não, Daniel, você não assiste muita série, mas, pô, você é um cara que, se começarem a falar aqui sobre novela, você vai ter muita coisa pra falar. Tem um amigo do Júlio, inclusive, tá me vindo ele agora na cabeça, o Lucas. Oi, Lucas, se você estiver ouvindo, um beijo pra você. Eu adoro porque o Lucas também é meio noveleiro, assim, e a gente conversa, às vezes, quando a gente tá junto, sempre surge um assunto sobre novela, ou ele cita um ator tal que não sei o quê. E aí eu gosto dessa troca que eu tenho com ele, porque eu me sinto, não acolhido, mas ali eu me sinto incluído num assunto do qual eu também tenho coisas a dizer, sabe? E eu não sinto isso quando tá rolando assunto de série. Aí eu escolho, ou eu fico ali ouvindo, tipo, tá, beleza, estão falando sobre série, eu fico... então são 3 coisas. Ou eu pego meu celular e começo a ver, né?
Ou, se eu tenho muita intimidade com as pessoas que estão ali, eu vou e proponho. Tipo assim, ai, gente, vamos falar de outra coisa, que eu não sei o quê. Ou eu falo, vocês viram tal série? E aí eu coloco uma série que eu vi, que eu tenha visto, mesmo que tenham sido poucas. Então, mas esse sentimento aí de me sentir um pouquinho excluído e deixado de lado, eu tenho, assim como a pressão interna de, Daniel, você deveria assistir mais séries. Eu não sinto isso, obviamente, não com série, porque eu sou a pessoa que vai ficar falando das séries. Voltando, né, associando com o cinema, eu gosto muito de série. Eu sempre assisti série sem saber o que era uma série. Então, Friends, Gilmore Girls, que passava na época no SBT, no sábado de manhã. Então, eu sempre fui das séries. Uhum. Há alguns anos eu faço um top 10 das melhores séries que eu assisti. A gente já comentou também aqui da lista de aniversário de filme que você fez pra mim e que eu nunca filmes. assisti. Exato, nunca mais Mas sabe faço qual é o isso. meu problema com filme? Eu amo filme. Claro que eu gosto de filme. Mas Você gosta de cinema? Eu gosto de ir ao cinema assistir. Se eu tô em casa, cara, colocar um filme na televisão vai ser uma das últimas coisas que eu vou pensar, sabe, em fazer. Gente, eu vou abrir o YouTube filmes. pra ver algum vídeo, e às vezes não só vídeo idiota, tá? Eu também sigo, às vezes, eu também sigo alguns canais sérios, assim, né? Vamos colocar entre aspas a palavra sério. Mas nunca vai vir como primeira opção, tipo, eu vou ver um filme, sabe? Nunca. Eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, eu vou... O que eu ia falar, né, da coisa do filme e do cinema. Eu sempre gostei de série, eu sempre gostei de cinema. E eu assisto porque eu sinto prazer ao assistir. Uhum. E muitas das vezes, as séries que eu assisto, ninguém assiste. Sim. E eu não comento com ninguém. E não só não comento com ninguém, como eu não tenho rede social. Então, eu não sou do postar. Ou as pessoas... Pô, Raquel, agora tá me vindo um negócio. Você poderia ser uma ótima youtuber de comentar filme e série. Você esqueceu que eu não gosto de aparecer, né? Não, tá. Eu não esqueci, mas você seria uma. Tipo assim, o Júlio, meu namorado, que eu canso de falar dele aqui no episódio, no podcast, ele assiste muito youtuber de comentarista de filme também. E série. PH Santos, te amo. Enfim, ele assiste vários e, pô, você seria uma ótima, mas você não gosta de aparecer e tudo bom. Não. Mas vamos deixar série de lado? Só um parênteses, porque eu preciso contar essa história de uma série. Teve uma série esse ano que ela passava na HBO, né, todo domingo à noite, e ela tava no último episódio, né, na última temporada dessa série. E ela saía, eu acho que era às 10 horas da noite, uma coisa assim. E eu saio à noite, né, aos domingos e tal, e aí eu chego cedo pra ver essa série. Sim. E era o último episódio. E assim, já aconteceu de eu estar em casa e eu ouvi o vizinho ouvindo o documentário dos Beatles. E eu deduzi que era o documentário dos Beatles porque eu ficava repetindo a mesma música. E eu pensei, deve ser o documentário dos Beatles. E eu tive interesse de procurar o documentário dos Beatles para assistir. Por conta do vizinho. Eu tô rindo porque eu me lembrei... Depois eu conto, mas eu me lembrei de uma coisa minha aqui que é muito engraçada, uma confissão que eu vou fazer. Vai. Tá. E aí, beleza. Vi o documentário dos Beatles, pensei, obrigada vizinho, né, que ouviu super alto o documentário dos Beatles. Só que assim, os meus vizinhos não são de ouvir coisas altas, assim. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, curioso, né, ele ouvia alto justamente o documentário dos Beatles. Ok. Voltando ao lance da série. Eu cheguei em casa, eu não tenho TV em casa, então é tudo notebook, né? Eu tenho um notebook para trabalho e eu tenho um notebook que é a minha TV. Sim. Que tem os streams. E aí eu abri o meu notebook TV e na hora que eu apertei o play, às 10 horas, que, né, tava lá disponível para ver o último episódio da série, o vizinho, eu deduzo que seja o mesmo, estava ouvindo alto o episódio. E aí, na hora, eu pensei, ele quer mostrar que ele tá vendo, o último episódio. Que ele viu o documentário dos Beatles, deduzindo, né, que é a mesma pessoa. Sim. E aí eu fiquei, cara, eu não acredito. Que idiota. Só que,
Provavelmente ele tava vendo na TV. E a TV tava alta. E a TV tava alta. E o que acontece? A vantagem do streaming é que você pode pular a abertura, né? Uhum. E aí eu pulei a abertura. E quando eu pulei a abertura, eu fiquei na frente dele. Então, ele não ficou me atrapalhando no som, porque as minhas imagens estavam na frente, né? Uhum. Assisti o episódio maravilhoso. Fiquei, meu Deus, com certeza tá no meu top 3 de melhor série desse ano. E aí, quando acabou o dele, ele aplaudiu lentamente. Gente. Palmas lentas. E eu fiquei, gente, ele quer mostrar, ele quer que ele não só assistiu, como ele achou brilhante. Sim. E eu fiquei, gente, não basta só a rede social pra você fazer isso? Pra você fazer uns stories, você tem que aplaudir lentamente. Quem aplaude lentamente? Quem aplaude uma série? Eu já aplaudi um livro. Ai, mentira, Juro Daniel. por Deus. Você fechou o livro e você aplaudiu? E aplaudi. As Intermitências da Morte, do José Saramago. Aquele, né? Agora aqui. Viu como eu sou um pouquinho inteligente também, gente? Cara, o livro é muito foda. Quando eu acabei de ler, eu fiz assim... Gente... Palmas lentas. Você tava num local público? Não, tava no meu quarto, assim, foi pra mim mesmo, internamente. Mas, enfim, vamos deixar... o que eu lembrei é o documentário da Amy Winehouse. Sim, muito bom. Eu nunca vi. E, peraí, deixa eu confessar. Desde que foi lançado... aliás, quando foi lançado, naquela época, eu não lembro agora que ano foi, as pessoas comentavam, né? Sim. E eu sempre fingi que tinha visto. E eu lembro de... Acho que concorreu ao Oscar, não foi? Não lembro. Acho que concorreu ao Oscar, não vou lembrar. E aí, na cerimônia... E se eu não me engano, foi no ano em que a Glória Pires comentou o Oscar na Globo e ela viralizou porque ela virou meme, que ela não sabia comentar nada. Mega me identifiquei com a Glória Pires. É porque eu não tem assistia um negócio, pela e Globo. tá ela e a Maria Beltrão, eu acho. Sim, a Maria Beltrão. E a Maria Beltrão, né, falando, não sei o que, e perguntando as coisas pra ela. Você viu tal coisa? E a Glória, eu não vi. Eu não sei comentar. Ela não tinha visto nada. Não sou e aí capaz tem de uma comentar. hora que, sobre o documentário da Amy Winehouse, a Maria Beltrão vai falar que mostra a relação dela com o pai, muito complicada, que não sei o que. Essa frase, esse argumento da Maria Beltrão, eu passei a usar pra mim. Então, quando eu estava numa roda de amigos que comentavam sobre o documentário da Amy Winehouse, eu falava assim, pois é, né? Não, e aquele pai dela, cara, tipo, filho da puta. Sem saber nunca, né? Não, o que hoje o em cara dia, fez. Peraí, hoje em dia eu sei. Mas na época? Na época, não sabia. E aí eu também, até hoje, que nem eu confessei, eu não vi o documentário, mas aí agora eu já sei o que aconteceu, porque depois eu fui procurar, mesmo sem ser pelo documentário. Só que eu sempre menti. Gente, eu não acredito. E essa era uma das coisas que eu tinha colocado, né, tipo, como né, tópico, assim, do episódio de hoje, que é o seguinte: se você pega uma pessoa falando besteira, não falando besteira, assim, demonstrando um conhecimento, só que ela tá falando merda com relação àquele conhecimento, sei lá, tá falando de linguística, que é um assunto que você domina, e a pessoa começou a falar um monte de merda. Você corrige a pessoa, você deixa ela ficar falando asneira, ou você se aproveita desse momento para demonstrar também conhecimento com relação àquele assunto. No caso desse lance que eu falei do documentário, né, eu meio que fingi porque eu queria ali fazer parte da conversa. Eu falei, vou mandar essa, vou fazer a Maria Beltrão, em vez de fazer a Glória Pires e dizer que eu não vi. Como você faz, assim, tipo... Porque você já deve ter se visto nessa situação, com certeza. Eu acho que depende mais da pessoa. Se a pessoa tá aberta pra discutir. Porque tem vezes que a pessoa fala com tanta propriedade e ela não vai te ouvir. Normalmente são homens brancos héteros. Uhum. Então, depende muito com quem eu tô conversando... se o assunto está sendo discutido, tipo, abertamente. Uhum. Se são alunos também, que Sim. às vezes a gente está conversando alguma coisa. Verdade, e aí a gente vai, mas talvez não seja bem assim. Essa semana a gente estava conversando algo meio... A gente, você e seus alunos. Eu e os meus alunos. A gente estava conversando e os alunos começaram a debater.
E eu concordei com o aluno, que eu fiquei, o argumento dele faz super sentido. E eles continuaram, e aí eu fui me intrometer. Eu falei, eu concordo com o fulano. Eu acho que, né, os exemplos que ele tá trazendo e tal, não sei o quê, eu acho que entra por aí. Essa mesma turma, eu, né, dei aula ontem, e a gente estava conversando também a temática da aula, e meu aluno interrompeu e falou assim, professora, você pode falar mais sobre isso, né? Porque você, né, tem fala nesse assunto. E aí eu pensei, mas não é o momento. Não é pra isso. Sim. E aí eu falei, sim, mas aqui o objetivo é você falar sobre o assunto no idioma. No idioma, não é a minha opinião que importa. Exato. E ali eu dei uma cortada. Então depende também do meu humor, depende do assunto, depende do que está sendo discutido, depende da pessoa. Eu também. Erros, né, entre aspas, falando, né, de preconceito linguístico, de pessoas, né, que falam determinada palavra errada. Depende da pessoa. Depende se aquele erro ele é recorrente. Que não é erro também, né? Mas, enfim. Então, tudo isso depende muito, sabe? Isso, eu lembro, esse negócio de... Gente, é muito, muito escroto até o que eu vou falar, mas eu não faço mais isso hoje em dia. Acho. Que são as pessoas que comentam na internet, né? A gente vê, que nem você falou lá no início, que tem pessoas, a gente se sente obrigado às vezes a comentar, emitir a nossa opinião, que não sei o quê. E eu lembrei agora da Luana Piovani, daquele vídeo que ela fala, gente, eu quero postar minha foto de biquíni, mas não, tem que postar o negócio do gay, tem que falar da Amazônia, mas enfim, as pessoas se sentem obrigadas a emitir opinião, comentar na internet. E às vezes eu entrava nessas discussões. Hoje em dia eu não faço mais isso tanto, só se eu leio algum comentário assim que é muito absurdo, e aí eu faço questão de ir lá e falar. E aí tem um momento em que a pessoa continua ali rebatendo e falando um monte de merda, que aí eu vou e vejo algum erro dela na ortografia, na escrita, pego aquilo pra humilhar a pessoa. É completamente escroto isso, gente. Mas sabe aquele momento que você não tá mais a fim de discutir, só que você quer ter a última palavra, porque afinal de contas nós somos orgulhosos, vaidosos, e aí eu vou e digo, você é uma burra que não sabe nem não sei o que, mas enfim, não façam isso, eu estou tentando me policiar pra não ser essa pessoa. Sobre, na verdade, dois pontos que eu queria comentar. Sobre opinião. Eu lembro acho que é Maria Ribeiro. Que fez Saia Justa ou faz ainda, não sei. Não, saiu... Já saiu há um tempo. Há um tempo, obrigada, enfim. Fofocas. Ela se declara, Depois você me né? conta, tá. Ela se declara feminista e tal, e eu lembro que aconteceu um episódio em um país X... E as pessoas começaram, né, a pedir para que ela falasse sobre. E ela falou, gente, eu não sei sobre esse assunto. Eu não vou opinar porque são mulheres, sabe? Eu teria que estudar sobre, eu teria que falar sobre. Ela fez a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. E eu pensei, isso, sabe? As pessoas, elas têm que opinar absolutamente sobre... Isso. Tudo. Isso numa conversa que eu tive com a minha irmã há um tempo atrás, ela não vai nem lembrar. Eu tava falando disso, assim, né, de comentários da internet, nos quais eu me metia, que não sei o quê, e ela falou um negócio que, aliás, eu acho que foi a partir dali que eu comecei a tentar comentar menos nas coisas. Que ela falou pra mim assim, Daniel, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Você não pode comentar sobre tudo, emitir opinião sobre tudo, principalmente de coisas que não dizem respeito a você. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente vê hoje em dia, né, na internet especificamente, que eu acho que é dali que vem a maior fonte de informação, né? Mesmo que você leia jornal, enfim, você leia o site do jornal, enfim, o Twitter, enfim. Não tem como, porque se a pessoa ficar nessa cobrança nível Luana Piovani, realmente ela nunca vai postar a foto dela de biquíni, que pelo visto é o que ela quer fazer, e outra, ela vai acabar emitindo opiniões completamente idiotas, como ela inclusive já fez, porque eu lembro de um vídeo icônico dela falando da Dilma e do Michel Temer. Assim, não domina a porra do assunto, cala a boca. Também não é bem assim, né? Porque também a pessoa pode não dominar, mas se interessar e querer saber. Mas não vem cagar regra. E sobre cagar regra é um outro tópico que eu tinha separado,
que são essas pessoas tipo palestrinhas, sabe? Pessoas que realmente sabem de alguma coisa, dominam algum tema, só que elas ficam tentando enfiar ali uma palestrinha, às vezes num bar, sabe? Às vezes num negócio que não cabe ali ter. Assim, eu acho que eu sou dessa forma. Eu espero o momento de emitir ali a minha opinião ou de dar a minha, não carteirada, mas assim, de falar sobre o que eu realmente sei, sem tentar ficar me enfiando, porque senão eu acho que eu vou passar um ar de pedante, sabe? Tipo assim, o que esse cara tá falando? A gente tá falando de outra coisa, ele veio falar disso só pra poder demonstrar que ele sabe, enfim. Você se irrita também com essas pessoas meio que cagadoras de regras, palestrinhas, mesmo quando elas têm razão, sabe? Mesmo quando elas estão falando de um assunto que elas dominam, não irrita, assim. Eu fico irritado às vezes. Eu tô tentando lembrar, assim, eu acho que me irrita mais no ambiente acadêmico. Sim. Então, assim, tem determinadas conferências, palestras, ou até mesmo sala de aula, que a pessoa levanta a mão pra mostrar que ela sabe. E aí ela fica falando dela e do que ela pesquisou e do que ela escreve. E a minha vontade é, querido, só faz sua pergunta. E cala a boca. E ele não quer fazer uma pergunta. A pessoa não... Sabe? E isso me tira do sério. Sim. Então, essa batalha de ego, de academia, nossa, é uma coisa que me desanima de uma forma. E eu lembro muito disso. Eu entrei no mestrado sabendo um pouco do que eu queria pesquisar, mas assim, num mundo... De possibilidades, Não, num mundo que eu não conhecia absolutamente nada. Tá. Então, assim, na sala, eu me sentia uma ignorante. Sim. Então, as pessoas citavam autores, pensadores, filósofos, historiadores. Ou então, eu escrevi um artigo sobre... Eu ficava, gente, onde é que eu tava? Sabe? Me sentindo o cocô do cavalo do bandido. E aí, o meu doutorado agora, eu fui para uma área completamente diferente, em uma universidade que eu não conheço ninguém. Porque Mas foi de propósito essa escolha? Não foi de propósito, foi mais buscando o título de doutora. Tá. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu pesquiso, mas assim, eu acho que não tive essa cobrança. Eu não sei se foi também por uma questão de idade, de amadurecimento, mas assim, tá tudo bem eu não saber, sabe? Tudo bem. Aí eu tava meio que respaldada pelo, não era minha área, Sim. Não sou daqui. Não conheço professor porque eu vim da Universidade X. Mas isso me fez também buscar mais coisas. Sim. Então, estudar mais, correr mais atrás. Mas, assim, o que eu sei, eu também não vou levantar a mão... Pra tentar enfiar aquilo que você sabe em qualquer circunstância. Exatamente, eu fico mais na minha. Agora, ainda sobre o assunto de academia... lá em casa, na casa dos meus pais, a gente sempre foi muito de debater certos assuntos. Então, eu, meu irmão, meu pai... A minha mãe, ela fica mais na dela, que ela não gosta muito do confronto, mas quando o assunto tá mais apaziguado, ela vai lá e comenta. Mas eu lembro que eu já tive uma discussão com meu pai... E ele trouxe alguns argumentos de linguística. Sim. Que ele viu uma historiadora e a origem da palavra X e significa tal coisa e tal. E aí eu falei, pai, eu sei do que você está falando. Eu estudei isso, sabe? História da língua portuguesa. A gente estuda isso na faculdade. Então, isso que você está falando, eu entendo, só que o ponto que a gente está discutindo não é esse. Não é esse. E aí ele abriu um parênteses e falou assim, Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que parar de trazer academia quando você estiver discutindo. Exatamente. Porque aí você fica, porque eu estudei, porque eu fiz, porque... Como se eu fosse uma coisa meio soberba. E aí... Como se você fosse essa palestrinha. Exato! E aí eu fiquei assim, gente... Aí eu fui, respirei fundo e falei assim, pai, olha só, é o seguinte...
o seu discurso é sempre, não, porque eu trabalhei e são 30 anos e a minha experiência... Eu não tenho essa experiência. Eu tenho poucos anos de vida. A minha experiência é na academia, é do estudo. Então, assim, vai ser o meu argumento. Claro. Contra o seu argumento de, não, é porque os meus amigos e não sei... Sabe? Sim. E ali eu dei uma quebrada e aí ele nunca mais usou essa frase. Sim. Mas eu também, depois disso, eu comecei a me policiar. Sim. Mas sabe? É isso, tá vendo? Tipo, você... O assunto caiu ali. Exato. E aí era justamente do tema que você dominava, que você estuda, que não sei o quê. Não tem como você deixar esse lá. Vou dar um exemplo muito ridículo. Eu faço parte de uma comunidade no Facebook, que inclusive tá extinto, assim, mas eu ainda mantenho o Facebook por conta dos grupos. Eu falei comunidade, mas é grupo, né? Comunidade era no Orkut. E é um grupo, assim, grupo onde problematizamos tudo. É de humor, tá? Mas as pessoas fazem problematizações que são muito engraçadas. E alguém foi problematizar lá o N que a gente coloca na palavra muito, né? Que a gente não escreve com N, mas a gente nasaliza. E aí começaram a falar que não sei o quê, mas sempre em tom de brincadeira. Algumas pessoas colocavam off, e aí faziam um comentário, né, fora do grupo, não sei o quê. Aí eu fui explicar da onde vinha esse N. Eu falei, gente, que não sei o quê, é tal coisa. Menina, uma chuva de comentários, assim, tipo, nossa... A gente, alguns assim, tipo, me elogiando do tipo, caraca, dei até print porque amei essa explicação, que não sei o quê. E outras pessoas dizendo, meu filho, isso aqui é um grupo de humor, assim, tipo, não era pra você levar a sério, que não sei o quê. Só que é aquilo, eu botei também off lá, quando eu fui fazer o comentário, porque... É uma coisa que eu gosto e não foi na intenção de ser palestrinha, mas é porque eu gosto tanto desse assunto, eu gosto tanto de fonética, e eu sei que... Eu falei, pô, eu quero botar aqui, porque as pessoas ficam falando, português é muito difícil, que não sei o quê, e eu não gosto disso, assim. Então eu falei assim, não, vou comentar aqui porque eu sei do que eu tô falando, sabe? E aí é isso, assim, né? Comparando com o que você falou do seu pai, nesse caso foi um post ali que caiu e eu conhecia, né, a explicação. Falei, vou ensinar aqui para as pessoas não ficarem falando que as pessoas falam errado, que esse N não existe, que a gente deveria falar... Teve uma garota que comentou, é porque a gente fala errado, a gente deveria falar muito. Muito. Imagina, você falar muito, parece que você tá gripado. Mas enfim, um amigo meu comentou na caixinha, ele botou, quando estou no meio acadêmico. Isso que você falou, de se sentir burro às vezes e tal. Uma outra pessoa comentou, eu todo dia me acho burro ou pouco conhecedor de algum tema. E é engraçado esse meu amigo falar isso, porque já teve conversas que eu tive com ele e a gente na presença de outras pessoas que eu me senti burro com o tema que tava rolando e esse meu amigo tava, tipo, dando um show de argumentos. Então é engraçado isso, né? Ele se sente burro e já aconteceu de eu me sentir burro perto dele. Uma outra pessoa respondeu, eu queria saber mais história, porque tudo que eu um dia soube, deixei na prova do Enem. Outra pessoa comentou que gostaria de saber mais sobre política para poder opinar com mais propriedade, além de ser só um achismo. O lance de história, depois me lembra sobre política, porque eu provavelmente vou esquecer. A minha memória é muito ruim. Tanto que eu acabei de falar, me lembra porque eu vou esquecer. Sim. Eu queria muito lembrar das coisas que eu estudei. Então, assim... mas alguma você lembra, né, Raquel? Sim, mas história, geografia, assuntos que eu gostava, né? Porque física eu acho que eu nunca aprendi nada. Então, depois a gente entra nas coisas que a gente não aprendeu ou tem dificuldade até hoje. Mas, assim, é pedante, mas eu queria, não sempre, ser aquela pessoa que cita alguém. Eu acho bonito também. Eu acho bonito, só que a minha memória é muito ruim. E aí tem coisas que eu leio e fico assim, nossa, essa frase aqui, um dia eu vou... Gente, eu nunca vou usar essa frase, porque eu não vou lembrar da frase. Sim. Sabe? Então eu tava ouvindo um podcast, e aí o cara citou Conceição Evaristo, citou a frase, eu fiquei, gente, que frase maravilhosa. Sim. Pergunta se eu lembro a frase. Eu já esqueci. É aquilo, assim, né? Eu não me sinto... Eu também acho bonito ser essa pessoa que cita, só que a parada precisa me marcar muito pra que eu decore. Eu tenho uma memória muito boa,
mas aquilo precisa me marcar de algum jeito para que eu saiba. Por exemplo, eu sei recitar uma poesia inteira do Castro Alves, porque eu amo aquela poesia e me chamou a atenção, e outra do Carlos Drummond de Andrade, mas porque aquela poesia veio e falou alguma coisa comigo e eu, de tanto ler, acabei aprendendo. Agora, citar, eu lembro na época da faculdade, sei lá, tinha aula de teoria literária, literatura comparada, era um festival de citação de teórico, de filósofo, de antropólogo e o cacete. E eu lembro de amar ali aquela matéria e tudo, e me dar bem nas provas, mas hoje em dia eu sou incapaz de citar essas pessoas porque eu não estudo aquilo. Mas não é só estudar. Mas, por exemplo, você está fazendo o seu doutorado, você consegue fazer citações e dizer o nome da pessoa que você está estudando, que você está lendo? Sim, mas eu não vou fazer... Quantas vezes a gente discutiu sobre o que eu pesquiso? Nunca. Quase nunca. Quase já nunca, aconteceu. já uma vez. Mas assim, eu pesquiso porque eu gosto de pesquisar. Sim, é o que eu falei. Porque eu gosto de escrever. Do poema. Então, eu preciso gostar. Vou ter que abrir um parênteses, vou aqui expor o meu irmão, já expus meu pai, agora vou expor o meu irmão. O meu irmão, até há pouco tempo, ele era essa pessoa. De quê? Que cita. O Júlio também é um pouquinho, meu namorado. Não é da academia. Ele não faz... Ele fez o início de uma pós, trancou, mas enfim. Então, assim, a gente conversava e ele ficava, Deleuze, e começava a citar Deleuze. Aí você vai e fala, não é Deleuze, é Deleuze. Não vou fazer isso. Faz, porque, não, porque aí essa coisa eu acho pedante. Você tá num Outback. Sim, mas aí você mostra. Você não sabe citar, mas pelo menos você sabe pronunciar o nome do cara. Eu acho escroto também. Eu não vou pedir um menu. E aí, ele lá, a gente discutindo, ele, não, porque tem um livro do Foucault e tem... E aí eu ficava, gente, que loucura, eu nunca vou ser essa pessoa, sabe? E aí, beleza. Ele se mudou, outra cidade e tal. E aí eu conheci um aluno que lembrava muito meu irmão. Que a gente discutia em sala de aula e ele sempre trazia uma citação, um filósofo e não sei o quê. E aí, acho que era Natal, meu irmão estava aqui no Rio e eu comentei. Eu falei, cara, eu tenho lembrado muito de você, porque eu tô com um aluno que parece muito com você. E aí ele falou assim, quantos anos esse menino tem? Eu falei, uns 20 e poucos e tal. Ele, pois é a juventude. Vê se eu tenho tempo agora. Eu pago conta, eu tenho que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, realmente, eu nunca mais vi ele citando nada. Só que aí a gente conversando e ele falou, cara, eu daria tudo pra estar na academia. Pra estar nesse ambiente, sabe, do estudo. De debate e tal. E pra mim é a parte mais chata. Então, assim, eu queria conhecer... Apesar de você amar a sua pesquisa. Exato, eu amo minha pesquisa, mas esse ambiente do ego eu acho muito problemático. Agora, só voltando ao lance da política. Eu gosto de política. Fui criada com os meus pais vendo coisas de política, discutindo entre eles sobre política. É o que eu falo, eu, meu irmão e meu pai, a gente tem debates desse tipo. Adoro podcast de política. Com quem que eu converso sobre essas coisas? Com ninguém? Meu pai, meu irmão, e é isso. Então, assim, o meu conhecimento de política fica comigo. Sim. Então, assim, de vez em quando converso com uma amiga sobre, mas nada muito aprofundado. Eu adoro algum date que a pessoa começa a falar sobre política. E aí eu acho que entra essa coisa do egozinho de tipo, aqui. Vou parecer inteligente porque eu gosto desse assunto, porque eu sei o que tá acontecendo. Não vai ser aquela coisa de, pô, Bolsonaro é foda, né? De fazer comentários gerais, assim. Exato, tipo o pai da... Tipo o pai da Amy House, exatamente. Você pega uma frase feita e mete ela. Então, Raquel, cansei de ver só trailer e dizer que viu o filme. Gente, eu tô passada. Cansei de fazer isso. Aí teve... Pegando esse gancho... Gente, eu sou uma fraude. Não, mentira. Eu sei recitar Castro Alves. Pegando esse gancho, uma amiga minha respondeu assim... minha amiga não, vou citar ela, minha cunhada, porque ela falou, eu fiquei feliz que ela falou que ela ouve todos os podcasts e tal. Ela comentou assim: acho que o pior é quando a pessoa acha que sabe de tudo. Melhor mesmo é não saber e só fingir.
Ou nem fingir, né, no caso. Melhor mesmo é não saber, e aí beleza, você não vai abrir a boca pra falar besteira. Só que também, né, não precisa fingir, apesar de que eu acabei aqui de confessar que às vezes eu conto umas mentirinhas. Mas também tem... Mas só rapidinho, falar. porque uma coisa é você contar mentirinha dizendo que você viu o documentário da Amy Winehouse ou que você viu o trailer do filme. Outra coisa é você mentir e começar a falar merda sobre um tema, como é que eu vou dizer? Não mais sério, mas você começar a falar de alguma coisa que você não domina e falar besteira, e aí só pra exemplificar, vou dar o exemplo que um amigo meu comentou. Não foi na caixinha, ele falou comigo no WhatsApp. Ele botou assim: uma vez, vou ler a história, né? É pouca coisa. Uma vez com um colega nosso que era assim: nós inventamos uma coisa que nem existia e aí começamos a falar sobre essa coisa. Meu Deus. E ele começou a falar que sabia o que era, que já tinha lido sobre. Sabe aquele colega que para a aula para repetir tudo que a professora já falou, só que com outras palavras, como se estivesse falando uma grande novidade, ou que faz uma pergunta muito óbvia. É isso, assim, tipo, pra você ver o nível desse garoto. Os meus amigos perceberam esse jeito dele, criaram uma situação pra rir, assim, né? Inventaram um negócio e o garoto embarcou. Pra você ver como é que ele é realmente esse tipo de pessoa. E era uma coisa, sei lá, falar sobre o isomorfismo das anêmonas, o existencialismo da mitocôndria. E o garoto começou a falar: não, é verdade, não sei o que, a parada nem existia. Tem também o contrário, de você saber muito e fingir que não sabe. Sim. Isso é muito problemático. É. Muito Mas problemático. tem aquilo, né? Tipo, o sábio cala. Não, o ignorante grita, o mediano, não sei, fala e o sábio cala. Não é bem assim também, né, que funcionam as coisas, porque você, quando o assunto chega em você, é aquilo, saber o momento de você demonstrar aquele conhecimento. Se o assunto chegou em você e você domina, não tem por que você ficar calado, não tem por que você não omitir ali a sua opinião como um especialista em tal assunto, ou como uma pessoa que já vivenciou aquela experiência e tem o que dizer, né? Não é porque você, tipo, já passou por aquilo ou que você conhece tanto que você vai ficar quieto ali e calar sua boca. Agora, o fato de ser professor também tem uma exigência que a gente tem que saber certas coisas. Sim. Gente, eu falo errado. E outra, a gente é professor de idioma. É até assim, talvez Nossa, uma pressão um pouco maior. Meus alunos me perguntam coisas que eu falo, não sei. Sim. E vou procurar junto com vocês. Na verdade, grande parte das coisas eu falo não sei. Uhum. Se é vocabulário, então... Sim, expressão idiomática. Meu Deus, sabe? Sabe? Então tem essa coisa. Quando eu passei para letras, eu lembro muito que era época, né, de boate, aquela coisa, né? Então você sempre encontrava alguém na boate e perguntava, né? Qual é o seu nome? O que você faz? E aí eu sempre respondia, tô no primeiro ano, ou sim, vou entrar, uma coisa assim. Letras, a pessoa nem sabia o que era. Letras, eu falava, português, francês, ser professora, né? Mas trabalhar com tradução, linguística, enfim, blá, blá, blá. Literatura. E aí eu já ouvi, é maquio ou maqueio? A pessoa começa a achar que a gente é dicionário e faz pergunta. E eu fico... Quê? É penteio ou pentio? Gente! Que? Sabe? Que? É com hífen, sem hífen, sei lá, porra, procura o dicionário. Exato! A minha vida enquanto eu tô escrevendo, e eu tô principalmente na casa dos meus pais, eu chego pra minha mãe, já é um clichêzão. Mãe, essa palavra aqui... O sinônimo, você acha que tá bom essa palavra? Ou ela tá muito fraca? Porque ainda tem isso, né? Uma forma de escrever diferente. Eu tava conversando isso com uma amiga, tem um tempo, ela também faz doutorado na mesma linha do que eu. E a gente tava trocando mensagem e a minha mensagem estava sem pontuação, uma coisa porra nenhuma, louca. Sem acento. E aí eu falei com ela, cara, eu acho que eu tô escrevendo tanto que eu tô meio anárquica na minha escrita. Ela falou, sinto a mesma coisa. Sim. Então não me julga, a gente é isso. Então,
Vamos escrever Mas é justamente isso. caralha. A gente aprende na faculdade, tem muita gente que tem uma visão completamente errada do que é a faculdade de letras, e eu tinha essa visão quando eu entrei. Eu achei que eu fosse entrar pra faculdade para aprender gramática. E no primeiro período eu levei um tapona na cara porque não é nada disso. Só que a gente parte do princípio que a gente sabe a gramática, a gente domina a gramática, para na faculdade a gente aprender a desmontar essa gramática, assim, desconstruir, ter uma outra visão do que é isso. E ainda sobre a universidade, eu preciso contar essa história. Uma vez eu estava dando aula, e aí, não sei qual era o assunto, mas sobre graduação, pós, enfim. E aí eu falei, sim, né, quando eu fiz faculdade. E a minha aluna levantou a mão e perguntou, você fez faculdade para falar francês? Cara, a minha vontade era de voar ela nela. Então ainda tem essa coisa de ou achar que a gente é dicionário ou diminuir. Diminuir. Porque assim, cara, você fala francês, então você pode dar aula. Sabe? Não mesmo. Gente, amigos da escola não tem nada de amigos da escola, sabe? São inimigos da escola. Tem toda uma didática, tem todo... Sabe? E um conhecimento da estrutura da língua. Às vezes você que está ouvindo a gente, você não é falante de você é falante de português, mas você não tem conhecimento sobre a estrutura do idioma, teve muito pouco lá na escola, você não é capaz de dar uma aula de português. Né? Enfim, é um conhecimento que é específico. Enfim, também tem gringos que Agora... a gente encontra que pergunta, tipo... você dá aula de francês, você acha que eu consigo dar? Minha vontade é não, você só é francês. Exatamente. E vou dizer, hein? Tem muita merda na internet, muito influenciador por aí, pelo Instagram, pelo TikTok, ensinando francês. Eu tô falando de francês especificamente porque é o que chega a mim e eu consumo. Que, cara, a pessoa não tem o menor preparo, ensina muita merda e a pessoa tem 1000 seguidores. Agora, só com esse negócio de aula, eu quero contar um negócio que é, assim, da minha primeira turma, assim, gente. É outra mentira que eu contei, mas, por favor, acreditem em mim, eu não sou uma fraude. Hoje em dia eu sou um excelente professor e sei pra caralho francês. Só que quando eu tive a minha primeira turma, eu não sabia, eu não lembrava, quando eu tive a minha primeira turma de francês, eu ainda estava na faculdade. Que eu dei aula no curso que fazia parte da faculdade. Eu também. O CLAC. Depois que a gente, a partir do 4º período, né? Meu sexto e-mail período, sei lá. é Claquita. Claqueta. Foi no 6º período da faculdade, a gente já podia dar aula nesse curso. E aí, caiu lá no livro, tinha um verbo que em francês é o verbo se détendre, que significa relaxar, repousar, fazer uma atividade, né, tipo, fora do seu trabalho, você faz uma atividade, sei lá, esportiva, cultural, de lazer, enfim. E tem um verbo para isso que é o se détendre. Eu não sabia o que era esse verbo. E aí um aluno me perguntou. E eu, na minha nula experiência, né, primeira turma, eu não queria ser essa pessoa que dizia não sei, vou procurar. Que ignorância, né? Porque, enfim, o que eu fiz? Menti. Só que eu não me justificando também do não ter mentido, o se détendre, eu pensei no verbo detener do espanhol. E eu também tenho espanhol. Ai, gente, juro. Como é poliglota. Sou poliglota. E detener em espanhol é tipo deter, parar. E aí eu fui e falei se détendre, eu falei que se détendre era sinônimo de arrêter, que significa parar. E não cabia ali naquele contexto. Mas aí você fala pra descansar. Exatamente. Tá. Não cabia naquele contexto, eu teimei ali com o aluno que não sei o que, acabou a aula. Aí no dia seguinte, eu já sabia o que era o se détendre, não sei o que, eu dei um jeito de enfiar o se détendre durante a minha aula. E aí falei, lembra ontem, não sei o quê, ontem não, semana passada. E aí eu falei, tipo, é sinônimo de parar. E aí eu falei isso, mas é nisso, assim, parar de trabalhar para fazer tal coisa. E não é isso. Cara de pau. Coisas que eu preciso falar aqui sobre parecer ser inteligente, né? Desde pequena, eu sempre ouvi, não que eu não era inteligente, mas que eu era isso... anos de análise, que eu era esforçada. Porque eu estudava, eu gostava de estudar, eu tinha prazer por estudar. E, comparando com meu irmão, ele era sempre bagunceiro, aquela coisa toda. Então, a minha mãe, ela repete muito essa frase até hoje, que ela ficava, quando a gente era pequeno, ela batia na porta do meu irmão e falava, Gabriel, para de comer e vai estudar. E
e que ela ia no meu quarto e falava, Raquel, para de estudar e vai comer. Então, a gente tinha essa diferença. Que loucura. Então, eu sempre ouvi muito, assim, não, a Raquel é muito esforçada, sabe? Ela estuda, ela tá horas lá naquele quarto estudando, mas o Gabriel não. O Gabriel é um problema sério, ele é muito inteligente. E aí, levava o inteligente pra ele, e pra mim, eu era esforçada. Eu me identifico total. E isso, eu comprei essa ideia de, eu não sou inteligente. Eu sou a esforçada. Eu me identifico. A minha irmã era a leitora da família. Minha irmã ganhava livros. Nunca vou me esquecer ela no Natal ganhando de uma tia nossa a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu com uma inveja. Beleza que depois eu li, né? Na época, eu lembro dela ganhar a coleção e eu não sabia ler, assim, pra você ver quanto tempo tem isso. E minha irmã já lia e tal. Mas foi a vida inteira isso, assim. A sua irmã lê muito, a sua irmã... E eu ficava nessa cobrança, sabe? E eu lembro que nós saímos, eu, você e uma amiga nossa, foi até aqui na Tijuca, pra um lugar de jogos. Lembrei. Aí, lembra qual era o jogo das cartas? Cara, a gente jogou um jogo que era muito problemático. Não, era um jogo, mas a gente decidiu fazer outra coisa. Fazer tipo pergunta e resposta. A gente decidiu... Não, na verdade, a gente pegou a carta e era o que a gente achava que a carta representava a pessoa. Lembrei. Então, a gente Dixit, mudou. o nome. Exato. Que eram cartas só com imagens e tal. E aí, eu lembro que uma amiga nossa pegou a carta e a gente inventou um jogo, né? E aí tinha que colocar 3 cartas... E a gente tinha que adivinhar qual ela tinha escolhido para representar a gente. Sim. E eu lembro que ela escolheu uma imagem que tinha um livro. E para você ver como me marcou, que eu fiquei chocadíssima, que eu fiquei assim, gente, é essa a ideia que ela tem de mim, que eu leio. Mas aí você ficou feliz, né? Sim, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, gente, eu acho que ela não me conhece, porque eu não sou essa pessoa. E aí depois, sabe quando você fica tentando, porque... É essa a ideia que eu comprei. Raquel, você sempre empresta livro. Eu tô com 2 livros teus aí. Você é essa pessoa. Pois é, mas eu não tinha essa ideia porque o meu irmão era o garoto dos livros. Dos livros, assim como a minha irmã. Então, pra mim, eu sou a menina das séries. Sim. Eu sou a menina que gosta dos filmes. Sim. E não a menina dos livros. Então, assim, se você falar um livro, provavelmente, se existir um filme ou uma série, eu vou falar, já assisti. Já assisti. Entendeu? E aí eu fiquei um pouco chocada. E isso me marcou, que eu nunca mais esqueci essa história. Interessante. Né? Acho que eu nunca te falei isso. Não, e até isso do seu irmão, assim, né? Do esforçado, né? De eu também me identificar e tal. Uma última pergunta que eu quero te fazer é: quais palavras que você fala errado? Que você já falou ou que você tem que se policiar pra... Nossa... Não, você só fala tudo certo. Não, claro que não, claro que não. Mas assim, de palavra, eu não tá me vindo nada na cabeça. Verbo. O que tá me vindo à cabeça é tipo, que nem eu falei no início do episódio, assistir alguma coisa. Ninguém fala assistir a alguma coisa, que é o correto. Eu já acho... Teve um episódio também que eu falei um negócio, era propuseram ou proporam. Foi alguma coisa assim que eu me peguei na dúvida. Mas... não consigo pensar em nada que seja recorrente, assim, na minha vida. E que eu digo, porra, Daniel, não sei o quê. Porque eu tenho muita dificuldade, e foi até curioso, porque a gente estava conversando, eu e uma professora, na verdade era a turma com a professora, e aí eu comentei que eu tinha vindo do banheiro e eu ouvi 2 pessoas, não sei se eram alunos, funcionários, professores, e eu percebi que alguém estava falando uma frase que não fazia muito sentido. E aí eu entrei na sala falando, gente, o que é o preconceito linguístico, né? Porque a pessoa estava se comunicando, a outra entendeu, e mesmo assim, aquilo me soou aquele estranho. julgamento, E aí eu levei isso para a sala de aula. E a professora falou assim, eu tenho um com a frase X. E quando ela falou, eu pensei, ferrou, porque eu falo errado. Eu sei que eu falo errado e eu tenho que respirar. Qual é? O quando eu ver. Ah, tá. Eu falo certo. Eu sei. Eu falo certo. E aí, quando ela falou isso... Se você vê... Quando ela falou, eu tenho um problema muito sério com as pessoas que falam quando eu ver... Cara, na hora eu falei, meu Deus, eu vou ter que me policiar 1000 vezes agora. Porque é algo que irrita essa professora. Sim. E que eu sei que é uma dificuldade pra mim. Agora, tem palavras, eu preciso falar isso aqui.
eu fui criada pela minha mãe, pelos meus pais, mas por uma tia. E essa tia, ela tem palavras que ela não consegue dizer. Tô me identificando também, saudades, Por exemplo, ela fala lébisca. Uhum. Então, em vez de lésbica, na verdade ela nem fala, né? Ela fala sapatona. Uhum. E aí eu que fico, né, tentando fazer. Ela e tal. Enfim. E aí, eu conversando com meu irmão, e aí veio a palavra, eu falei, nossa, eu atropecei. Caraca. E aí meu irmão falou assim, você fez acho que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, atropecei. Ele, Raquel, não é atropecei. Eu falei, é sim. Ele falou, não é, é tropecei. E eu fiquei, cara, não é. E aí, o que eu fiz? Eu tropecei na frente dela, de propósito. Eu falei assim, nossa, eu... E ela falou, você tropeçou. Era dela isso. Era dela. E depois eu descobri várias palavras que eu falo errado. Amostrar. O amostrar não, mas ela fala o amostrar, ela fala advogado, essas coisas assim, né? Acréscimo de letras e também tira algumas. Sim. Mas o atropeçar é uma coisa absurda. E aí tem uma história também de uma aluna, Faculdade de Letras, que a gente falando, né, dessas palavras, enfim. E aí ela trouxe 2 exemplos, da tábua, que é de passar, e da tábua, que era de carne. E aí a professora falou, não. Ela falou, é sim. A tábua é de passar e a tábua é de carne. Não existe, entre aspas, tábua. Exato. Então, o que é a nossa cultura, né? O nosso aprendizado que a gente carrega. Sim. E a garota ali na Faculdade de Letras descobriu isso. Eu, num quarto, conversando com meu irmão, descobri que o meu atropeçar estava errado. Sim. Então, isso de ser E a prova professor... cabal de que quem manda na língua são as pessoas, né? Eu lembro também de um exemplo desse que era de palavras pejorativas como peru e viado. Que existe uma distinção que as pessoas fazem, porque, em teoria, peru e viado não existe. Só que a distinção que as pessoas, né, donas da língua, fazem é essa. Veado é o animal. Sim. Viado é o homossexual, enfim. Sim. Mesma coisa. Peru é o animal e peru é o órgão sexual. Eu preciso abrir esse parênteses. Eu odeio essa palavra. Qual? Peru. Peru. Eu acho tão... Eu não consigo dizer. Eu não falo. Eu falo pau mesmo. Eu falo pênis ou pau. Mas peru... Primeiro que eu acho paulista. Peru. É. Mas assim, eu acho... É feia. É feio, né? É. Então a gente termina com um peru? Terminamos com um peru. Começamos mega eruditos e terminamos com um peru e um viado. É isso. Espero que tenham gostado aí do episódio de hoje. Leiam. Leiam muito, assistam séries, não mintam que nem eu fazia. E tá tudo bem ser ignorante pra várias coisas. Beijo! Beijo!